Tudo começou quando arquivos antigos da cidade de Pedra Branca foram digitalizados e disponibilizados ao público. Entre certidões, fotos e registros de óbitos, havia lacunas impossíveis de ignorar, páginas inteiras arrancadas, nomes riscados à mão, famílias inteiras apagadas da história oficial. Um pesquisador local percebeu que essas falhas coincidiam com o antigo bairro demolido nos anos 70, após um suposto deslizamento de terra. O problema é que nenhum jornal da época noticiou mortos. Ao visitar o terreno vazio, hoje coberto por mato e silêncio, ele começou a ouvir passos ao redor, mesmo estando sozinho. Vozes baixas repetiam datas e nomes que não existiam mais em lugar nenhum. Naquela noite, ao revisar os arquivos em casa, surgiram novos documentos em sua tela, criados sem comando algum, todos com relatos de mortes nunca reconhecidas. No fim de cada arquivo, a mesma frase aparecia: "Se ninguém lembrar, nós voltamos." Após a descoberta, o pesquisador passou a sonhar com pessoas desconhecidas que observavam em silêncio, sentadas ao redor de sua cama. Elas não tinham ferimentos visíveis, apenas expressões vazias, como se estivessem cansadas de esperar. Sempre ao acordar, ele encontrava objetos fora do lugar e marcas de pés sujos pelo chão. Ao investigar mais fundo, descobriu que o bairro apagado havia sido palco de um experimento industrial ilegal, responsável por dezenas de mortes lentas e dolorosas. As autoridades preferiram destruir tudo e fingir que nunca existiu. Cada vez que ele anotava um novo nome, as manifestações aumentavam. Espelhos embaçaram sojinhos, rádios ligavam com vozes distorcidas repetindo histórias pessoais, detalhes íntimos demais para serem invenção. Os espíritos não buscavam vingança imediata, apenas queriam ser reconhecidos, registrados, lembrados como pessoas reais. A situação saiu do controle quando o pesquisador tentou publicar tudo em um site independente. Na madrugada seguinte, a energia caiu em toda a rua, e a casa ficou envolta em um silêncio pesado. No escuro, ele ouviu alguém folheando papéis, como se dezenas de mãos mexessem em seus arquivos físicos. Sussurros se sobrepunham, cada um contando um fim diferente, todos ignorados pela história oficial. Ao acender uma vela, ele viu sombras humanas projetadas nas paredes, mesmo sem corpos que as produzissem. As sombras apontavam para ele, depois para os papéis, exigindo que não parasse. Quando a luz voltou, o computador estava ligado em uma página em branco, com o cursor piscando e uma única frase escrita: "Agora você é nossa memória." Nos dias seguintes, pessoas da cidade começaram a relatar fenômenos parecidos. Sonhos coletivos, vozes chamando pelos nomes dos moradores mais antigos, fotos antigas surgindo em portas e carros. Era como se os espíritos tivessem encontrado um canal para se manifestar através da lembrança alheia. O pesquisador percebeu que, quanto mais gente tomava conhecimento da história apagada, mais forte a presença se tornava. Mas havia um limite. Quem se recusava a acreditar começava a esquecer coisas básicas: aniversários, rostos de familiares, o próprio endereço. Os espíritos não aceitavam ser negados novamente. Eles drenavam a memória dos vivos como troca, como punição pelo esquecimento imposto durante décadas. A cidade entrou em colapso silencioso. Escolas fecharam após alunos afirmarem ver pessoas sentadas em cadeiras vazias. O hospital registrou casos de pacientes que falavam nomes desconhecidos antes de morrer. O pesquisador, agora exausto, entendeu tarde demais que os espíritos não queriam apenas reconhecimento histórico. Eles queriam existir novamente, nem que fosse ocupando espaço na mente dos vivos. Em uma última tentativa, ele organizou um memorial público, com todos os nomes recuperados. Na noite da inauguração, dezenas de pessoas sentiram uma paz estranha, como se algo tivesse finalmente sido ouvido. As manifestações cessaram, por um tempo. Meses depois, o memorial foi vandalizado e esquecido, tratado como exagero ou lenda local. Foi então que os fenômenos retornaram, piores do que antes. O pesquisador desapareceu sem deixar vestígios, e seu nome foi gradualmente esquecido pela cidade, como se nunca tivesse existido. Hoje, quem pesquisa sobre Pedra Branca encontra novos vazios nos arquivos digitais, lacunas recentes, nomes apagados outra vez. Mas moradores juram que, à noite, o memorial destruído se recompõe sozinho por algumas horas.
E quem passa perto sente uma certeza sufocante. Enquanto alguém tentar apagar o passado, os espíritos que não querem ser esquecidos sempre encontrarão uma forma de voltar. A cidade de Alvorada Velha quase não aparecia em mapas atuais. Pequena, silenciosa e envelhecida, ela carregava um pacto invisível. Ninguém falava sobre o antigo orfanato São Lázaro, fechado há mais de 40 anos. Oficialmente, o prédio foi desativado por falta de recursos, mas não existiam registros das crianças que viveram ali. Nenhum nome, nenhuma certidão, nenhuma foto. Quando uma jornalista decidiu investigar o local para uma matéria sobre prédios abandonados, percebeu algo estranho logo na entrada. As paredes estavam cobertas por riscos feitos à unha, marcas profundas formando palavras quase ilegíveis. Em meio à poeira, ela conseguiu distinguir frases repetidas inúmeras vezes, como se dezenas de mãos tivessem escrito ao mesmo tempo: "Nós estivemos aqui e não apague a gente." Ao sair do prédio, sentiu a estranha impressão de estar sendo observada por olhos pequenos e atentos, escondidos em cada janela escura do orfanato. Naquela noite, a jornalista começou a sonhar com corredores longos e mal iluminados, cheios de portas fechadas. Do outro lado, crianças choravam em uníssono, chamando por nomes que ela não reconhecia. Ao acordar, encontrou seu gravador ligado, mesmo sem pilhas, reproduzindo vozes infantis sussurrando números, como se fossem contagens ou idades interrompidas. Ao pesquisar arquivos públicos, descobriu que incêndios, surtos de doenças e fugas haviam sido registrados no orfanato, mas sempre sem vítimas oficiais. Era como se aquelas crianças nunca tivessem existido. Cada novo dado que ela encontrava vinha acompanhado de fenômenos mais intensos. Brinquedos antigos apareciam em sua casa, desenhos infantis surgiam colados em suas janelas, sempre retratando figuras adultas sem rosto. As crianças não pediam ajuda. Elas exigiam ser lembradas. Determinada a revelar a verdade, a jornalista começou a entrevistar antigos moradores da cidade. Muitos se recusavam a falar, outros choravam sem saber explicar o motivo. Uma senhora, à beira da morte, confessou que o orfanato servia como depósito de crianças indesejadas, abandonadas ou consideradas problemas. Quando morriam, eram enterradas sem nomes, sem registros, sem despedidas. Na mesma noite dessa entrevista, a jornalista voltou ao orfanato para gravar imagens finais. Dentro do prédio, ouviu passos correndo, risadas infantis ecoando pelos corredores. Portas batiam sozinhas, e desenhos surgiam nas paredes em tempo real, formando rostos que pareciam se mover. No centro do prédio, ela encontrou um antigo mural com espaços vazios onde deveriam estar fotos. Uma voz coletiva ecoou no ambiente, clara e firme: "Coloque nossos nomes." A jornalista tentou publicar a matéria em rede nacional, mas todos os arquivos corrompiam segundos antes de serem enviados. Seu nome começou a desaparecer de documentos digitais, redes sociais e até da agenda de contatos de amigos próximos. Pessoas com quem conversava diariamente passaram a não reconhecê-la. Enquanto isso, crianças passaram a ser vistas pela cidade, sempre em grupos, paradas em esquinas ou sentadas em bancos vazios. Elas não interagiam, apenas observavam, como se esperassem algo. O esquecimento imposto às crianças estava sendo devolvido aos vivos. Quem ignorava a história começava a perder memórias importantes. Datas, rostos, identidades. Os espíritos exigiam equilíbrio. Em desespero, a jornalista organizou uma exposição improvisada no antigo orfanato, reunindo tudo o que havia descoberto. Criou nomes simbólicos para cada criança desconhecida, escreveu suas histórias possíveis, deu rostos àqueles vazios. Na noite da abertura, moradores sentiram um silêncio pesado, seguido de uma sensação de alívio profundo. As aparições cessaram. As crianças não foram mais vistas. Por alguns dias, a cidade acreditou que tudo havia acabado. Mas o prédio foi novamente lacrado pelas autoridades, a exposição desmontada e tratada como um surto coletivo. Mais uma vez, tentaram apagar aquelas existências. Semanas depois, crianças da cidade começaram a desaparecer sem deixar rastros. Nenhum corpo, nenhum pedido de resgate. Apenas quartos vazios e brinquedos no chão. A jornalista foi a última a ser vista entrando no orfanato antes de sumir completamente. Hoje,
Quem passa perto do prédio abandonado ouve risadas suaves misturadas a choros distantes. Nas paredes externas, novos riscos surgem todas as noites, sempre com a mesma mensagem, escrita em letras tortas e profundas: agora vocês vão lembrar. Em Alvorada Velha, ninguém mais tenta esquecer, porque aprendeu tarde demais que alguns espíritos não aceitam ser apagados. A vila costeira de Maré Baixa sempre viveu do turismo, mas existia um detalhe curioso: nenhuma placa, guia ou site mencionava o antigo farol no extremo das falésias. O farol ainda estava lá, visível de longe, mas oficialmente não existia. Um documentarista independente decidiu investigar o motivo desse apagamento coletivo após encontrar uma fotografia antiga onde dezenas de pessoas apareciam reunidas em frente à construção. Ao chegar ao local, percebeu que o farol estava fechado, mas perfeitamente conservado, como se alguém cuidasse dele em segredo. Assim que se aproximou da porta, ouviu batidas ritmadas vindas de dentro, acompanhadas por uma voz grave que repetia lentamente: "Olhe para nós." O documentarista sentiu um mal-estar imediato, como se estivesse invadindo um espaço que havia sido apagado à força da memória humana. Pesquisando nos arquivos municipais, ele descobriu que o farol havia sido desativado após um incidente marítimo, mas sem detalhes, nomes ou números de vítimas. Pescadores antigos se recusavam a falar sobre o assunto, desviando o olhar sempre que o tema surgia. À noite, hospedado em uma pousada próxima, o documentarista começou a ouvir o som distante de uma sirene que não constava em nenhum registro sonoro atual. Ao gravar o ruído, percebeu algo perturbador. Entre o som da sirene, vozes humanas surgiam nitidamente, repetindo coordenadas marítimas e nomes próprios, como se estivessem narrando o próprio fim. Ao acordar, encontrou areia molhada espalhada pelo quarto e marcas de pés que não eram dele. Os espíritos não estavam presos ao farol, mas à lembrança negada do que aconteceu ali. Determinando a entrar no farol, ele arrombou a porta ao amanhecer. O interior estava intacto, mas coberto por retratos pendurados tortos nas paredes. Em cada fotografia, pessoas diferentes olhavam diretamente para a câmera, com expressões de pânico congelado. O mais assustador era perceber que os rostos mudavam sutilmente quando ele desviava o olhar. Subindo as escadas em espiral, o documentarista ouviu relatos sussurrados, histórias de um naufrágio causado por uma falha conhecida e ignorada pelas autoridades locais para evitar prejuízos econômicos. O farol fora mantido apagado naquela noite específica, resultando na morte de dezenas de tripulantes. No topo, a lâmpada se acendeu sozinha, projetando no mar imagens de corpos lutando contra as ondas, exigindo que alguém testemunhasse sua história. Quando tentou divulgar as imagens gravadas, os arquivos simplesmente se apagaram. Não corrompiam, desapareciam. Seu nome começou a sumir de contratos, e-mails e até de sua conta bancária. Pessoas próximas passaram a tratá-lo como um estranho. Enquanto isso, moradores começaram a relatar sonhos idênticos, todos envolvendo o farol aceso e vozes exigindo atenção. Barcos começaram a evitar a região após relatos de figuras humanas surgindo sobre as águas durante a noite. Quem ignorava os avisos sentia uma confusão mental profunda, esquecendo rotas básicas e até o próprio nome. Os espíritos estavam cobrando o mesmo preço que lhes foi imposto: o esquecimento forçado. Em uma última tentativa, o documentarista organizou uma exibição pública improvisada na praça central da vila, usando imagens recuperadas parcialmente e relatos reconstruídos. Conforme os nomes das vítimas eram lidos em voz alta, o vento se intensificou e o som distante da sirene ecoou novamente. Pessoas choraram sem entender porquê, como se memórias enterradas retornassem à superfície. Naquela noite, o farol permaneceu aceso até o amanhecer, pela primeira vez em décadas. As aparições cessaram, e o mar ficou estranhamente calmo. A vila acreditou que, finalmente, havia reparado o erro. Meses depois, com o turismo em alta, a história voltou a ser tratada como exagero e lenda local. A exibição foi esquecida, e o farol voltou a ser ignorado. Foi então que pescadores começaram a desaparecer no mar sem deixar vestígios. O documentarista foi visto pela última vez caminhando em direção ao farol durante uma noite de neblina densa. Hoje, mapas oficiais ainda não mostram a construção, mas qualquer um que navegue pela região vê uma luz forte surgindo do nada, acompanhada de vozes vindas das ondas. Em Maré Baixa,
Todos aprenderam tarde demais que espíritos que não querem ser esquecidos sempre encontram um jeito de reacender a própria história. A antiga estação ferroviária de Santa Helena foi desativada há décadas, mas ninguém sabia explicar exatamente o motivo. Os trilhos ainda cortavam a cidade, enferrujados e cobertos de mato, e a estação permanecia de pé, como um corpo esquecido que ninguém teve coragem de enterrar. O detalhe mais estranho era que não existiam registros oficiais de acidentes naquele local, apesar de moradores mais velhos evitarem passar perto dali após o pôr do sol. Um estudante de arquitetura decidiu usar a estação como tema de um trabalho acadêmico, focando em prédios abandonados e apagados da memória urbana. Ao entrar no saguão principal, percebeu algo perturbador. O grande relógio parado marcava sempre o mesmo horário, 2h17 da madrugada. Assim que cruzou a porta, ouviu o som distante de um trem se aproximando, mesmo sabendo que nenhuma linha ativa passava mais por ali. Enquanto explorava o interior da estação, o estudante encontrou bancos cobertos de poeira, bilheterias vazias e cartazes antigos anunciando destinos que já não existiam. Ao tocar em um deles, ouviu murmúrios surgirem ao seu redor, vozes fracas repetindo nomes e números, como se fossem bilhetes sendo chamados. Ao gravar o ambiente com o celular, percebeu que, na reprodução, surgiam frases claras dizendo datas e horários de partidas que nunca chegaram ao destino. Pesquisando arquivos antigos, ele descobriu que um trem lotado havia desaparecido naquela linha durante a madrugada, décadas atrás. Oficialmente, o caso foi tratado como erro de registro, e o trem jamais constou como existente. Nenhum passageiro teve nome reconhecido. Nenhuma família recebeu resposta. O silêncio havia sido imposto como solução. Na noite seguinte, o estudante sonhou que estava sentado em um dos bancos da estação, cercado por pessoas imóveis, todas olhando para o relógio parado. Quando o ponteiro tentou se mover, os rostos se viraram lentamente para ele, revelando expressões de desespero contido. Ao acordar, encontrou no chão do quarto bilhetes de trem antigos, manchados e rasgados, com nomes escritos à mão. Cada bilhete parecia pesado demais para um simples papel. Ao retornar à estação, ouviu passos sincronizados ecoando pelos corredores, como se dezenas de pessoas caminhassem juntas. Um trem fantasmagórico surgiu nos trilhos, transparente e silencioso, com passageiros olhando pelas janelas, batendo levemente no vidro, implorando por atenção. Eles não gritavam, apenas observavam, exigindo ser vistos. Ao tentar divulgar a descoberta, fotos e vídeos simplesmente desapareciam de seus dispositivos. Professores passaram a negar a existência da estação, afirmando que ele estava confundindo locais. Amigos próximos começaram a esquecer conversas recentes, encontros e até o nome dele. A estação, por outro lado, tornava-se cada vez mais nítida à noite. Moradores relataram ouvir anúncios de embarque ecoando pela cidade, sempre às 2h17. Pessoas que ignoravam os sons acordavam no dia seguinte confusas, esquecendo compromissos básicos. O esquecimento forçado imposto aos passageiros estava sendo devolvido lentamente aos vivos. Os espíritos não buscavam vingança violenta. Queriam que alguém reconhecesse que eles estiveram ali, que partiram e nunca chegaram. Em desespero, o estudante organizou uma vigília silenciosa na estação, convidando moradores para ouvir os relatos e ler em voz alta os nomes encontrados nos bilhetes. Conforme os nomes eram pronunciados, o relógio da estação começou a tremer. O som distante do trem ecoou novamente, mais forte do que nunca. Alguns moradores choraram sem saber porquê, outros afirmaram sentir uma presença passar ao seu lado. Naquela madrugada, exatamente às 2h17, o relógio voltou a funcionar por alguns segundos antes de parar novamente. O trem apareceu pela última vez, agora mais sólido, e seguiu lentamente pelos trilhos até desaparecer no horizonte. A estação ficou em silêncio absoluto. Dias depois, a vigília foi tratada como superstição, e a estação voltou a ser ignorada. O estudante desapareceu sem deixar rastros, e seu trabalho acadêmico nunca foi encontrado. Curiosamente, mapas digitais começaram a mostrar uma linha férrea inexistente cruzando Santa Helena, marcada como desativada. Pessoas que passam perto da estação ainda relatam ouvir anúncios de embarque durante a madrugada. Dizem que, se alguém parar para escutar atentamente e repetir um dos nomes sussurrados, o relógio se move por um instante. Em Santa Helena,
Todos aprenderam que algumas partidas não aceitam o silêncio, e que espíritos esquecidos sempre retornam para cobrar aquilo que lhes foi negado, serem lembrados. O prédio da antiga repartição pública de Vale Escuro foi demolido há anos, mas estranhamente continuava aparecendo em fotografias recentes da cidade. Quem passava pelo terreno via apenas um estacionamento vazio, porém, em imagens tiradas à noite, o edifício surgia intacto, iluminado e com pessoas nas janelas. Nenhum morador comentava o assunto. Um jovem arquivista, contratado para organizar documentos antigos do município, percebeu algo ainda mais inquietante. Milhares de processos administrativos haviam sido encerrados sem nomes, apenas com números. Eram pedidos de ajuda, denúncias, solicitações nunca respondidas. Ao cruzar datas, ele notou que todos vinham do mesmo endereço, a repartição que oficialmente nunca existiu. Na primeira noite após essa descoberta, o arquivista ouviu batidas secas vindas de dentro do arquivo morto, como se alguém exigisse ser atendido. Ao investigar mais a fundo, ele encontrou caixas lacradas com selos antigos. Dentro, havia cartas escritas à mão, relatando abusos, ameaças e desaparecimentos. Nenhuma resposta havia sido registrada. Cada carta terminava com o nome do autor riscado, como se alguém tivesse decidido apagá-lo depois da morte. A partir daquele dia, o arquivista passou a sonhar com longas filas de pessoas paradas em corredores infinitos, segurando documentos e olhando para um balcão vazio. Ao acordar, encontrava carimbos antigos sobre sua mesa, sujos de tinta vermelha, marcados com a palavra indeferido. Vozes começaram a sussurrar durante o expediente, repetindo frases burocráticas de forma distorcida, exigindo que seus processos fossem finalmente reconhecidos. Certo fim de semana, ele decidiu ir até o terreno onde o prédio havia sido demolido. À meia-noite, o ar ficou pesado, e o edifício surgiu lentamente diante de seus olhos, como se estivesse sendo reconstruído pela própria memória. Portas se abriram sozinhas, revelando dezenas de pessoas imóveis, segurando pastas e documentos. Seus rostos eram apagados, borrados, como se nunca tivessem sido concluídos. Ao entrar, o arquivista ouviu relatos sobre vidas destruídas pelo silêncio do sistema, pessoas que morreram esperando respostas que nunca vieram. Cada espírito repetia a mesma frase, com vozes cansadas e sobrepostas: "Nós fomos arquivados vivos." O prédio tremia, sustentado apenas pelo esquecimento coletivo. Quando tentou denunciar tudo, seus registros digitais começaram a desaparecer. Seu nome foi removido do quadro de funcionários, seu acesso negado, sua existência questionada. Colegas não se lembravam dele. Enquanto isso, moradores da cidade começaram a enfrentar lapsos estranhos. Esqueciam documentos, identidades, endereços. Pessoas acordavam sem saber quem eram ou o que faziam. O esquecimento imposto às vítimas da repartição retornava como uma praga silenciosa. À noite, filas invisíveis passaram a ser vistas nas ruas, pessoas paradas, imóveis, segurando papéis que se desfaziam em suas mãos. Os espíritos exigiam aquilo que lhes foi negado em vida: reconhecimento, resposta, existência. Em um último ato de desespero, o arquivista organizou uma audiência simbólica no terreno vazio. Levou caixas, leu cartas em voz alta, pronunciou cada nome riscado como se estivesse concedendo resposta a todos eles. Conforme os nomes ecoavam, o prédio fantasma surgia novamente, agora mais sólido. As figuras começaram a desaparecer uma a uma, deixando suas pastas no chão. Pela primeira vez, o silêncio não parecia opressor, mas resolvido. Na manhã seguinte, documentos antigos reapareceram nos arquivos da cidade, agora completos, com nomes e desfechos registrados oficialmente. Vale Escuro acreditou que tudo havia sido resolvido. Semanas depois, a audiência passou a ser tratada como encenação, e os documentos reaparecidos foram novamente ignorados. O arquivista desapareceu sem deixar rastros, como se nunca tivesse trabalhado ali. Hoje, quem tenta resolver qualquer pendência burocrática na cidade enfrenta atrasos inexplicáveis, sistemas que travam, atendimentos que nunca chegam ao fim. Algumas pessoas juram ouvir, em repartições públicas, o som de carimbos batendo sozinhos durante a noite. Dizem que, se alguém reclamar do atraso, uma voz cansada responde baixinho: "Agora você entende." Em Vale Escuro,
Os espíritos que não quiseram ser esquecidos continuam atendendo, eternamente, cobrando aquilo que lhes foi negado em vida. O bairro submerso de Boa Esperança não aparecia em nenhum mapa atual, mas ainda vivia na memória fragmentada dos mais velhos. Décadas atrás, uma represa foi construída às pressas para abastecer a capital, e uma comunidade inteira foi evacuada em silêncio. Oficialmente, todos foram realocados com segurança. O problema é que não existiam listas completas de moradores, nem registros de indenização. Um mergulhador contratado para avaliar a estrutura da represa desceu até as ruínas do antigo bairro após uma queda inexplicável no nível da água. Debaixo da superfície, encontrou casas intactas, ruas, postes e até placas com nomes apagados. Dentro de uma escola submersa, viu algo impossível: lousas escritas com datas recentes e a frase repetida inúmeras vezes, como um aviso desesperado: "Nós ainda estamos aqui." Ao subir, o mergulhador percebeu que a sensação de estar sendo observado não havia ficado no fundo da água. Nas noites seguintes, ele começou a ouvir o som de água pingando dentro de casa, mesmo com todas as torneiras fechadas. Sonhava com pessoas molhadas, paradas em salas alagadas, olhando diretamente para ele, sem piscar. Ao pesquisar a história da represa, descobriu denúncias antigas de evacuações mal feitas e relatos de moradores que nunca chegaram aos abrigos prometidos. Muitos desapareceram no processo, e seus nomes nunca constaram como vítimas. Ao revisar imagens subaquáticas gravadas durante o mergulho, percebeu figuras paradas nas janelas das casas submersas, rostos pressionados contra o vidro, como se esperassem ser vistos. As gravações captaram vozes abafadas, distorcidas pela água, repetindo nomes próprios e endereços, como se ainda tentassem provar que existiram. Determinando a voltar, o mergulhador desceu novamente, agora sozinho. No fundo, encontrou uma praça onde dezenas de pessoas estavam reunidas, imóveis, com os corpos preservados de forma antinatural. Elas não demonstravam agressividade, apenas levantaram lentamente os braços, apontando para o peito, onde placas improvisadas exibiam nomes riscados. Ele compreendeu que aquelas pessoas haviam sido deixadas para trás, presas pelo avanço da água e pelo apagamento oficial. Quando tentou subir, sentiu mãos frias segurarem seus pés, não para puxá-lo, mas para impedir que ele fosse embora sem levar a história com ele. Ao conseguir emergir, percebeu que marcas de mãos haviam ficado impressas em seu traje, como assinaturas silenciosas. Ao tentar denunciar o que viu, os vídeos desapareceram, e relatórios técnicos foram alterados. Seu nome começou a sumir de contratos e registros profissionais. Pessoas próximas afirmavam não se lembrar dele direito. Enquanto isso, moradores da cidade passaram a relatar sonhos coletivos com água subindo lentamente e vozes pedindo ajuda. A represa começou a apresentar falhas inexplicáveis, como se algo pressionasse de dentro para fora. Os espíritos não queriam destruir, queriam ser reconhecidos. Cada tentativa de negar a existência do bairro submerso resultava em novas rachaduras, novos vazamentos, como se a própria água se recusasse a manter o segredo. Em um último esforço, o mergulhador reuniu jornalistas independentes e antigos moradores sobreviventes. Organizou uma vigília à beira da represa, lendo em voz alta todos os nomes que conseguiu recuperar. Conforme os nomes ecoavam, o nível da água baixou lentamente, revelando telhados e ruas por algumas horas. Pessoas relataram ouvir vozes agradecendo, choros suaves misturados ao som da água recuando. As figuras submersas começaram a desaparecer, uma a uma, como se finalmente tivessem sido vistas. Naquela noite, a represa se estabilizou, e o silêncio pareceu diferente, menos pesado. Meses depois, a vigília foi tratada como coincidência, e o bairro submerso voltou a ser ignorado. O mergulhador desapareceu sem deixar vestígios, e seu nome não consta em nenhum registro profissional. Hoje, em períodos de seca, ruínas surgem brevemente sob a água, e moradores afirmam ouvir vozes chamando por nomes esquecidos. Placas improvisadas aparecem presas às margens, escritas à mão, com datas antigas e recentes misturadas. Em Boa Esperança, todos sabem que a represa guarda mais do que água. Guarda histórias que se recusam a afundar de vez, porque alguns espíritos não querem ser esquecidos, e sempre encontram um jeito de emergir.
A penitenciária desativada de São Jerônimo foi oficialmente implodida nos anos 90, mas moradores da região juram que, em noites específicas, o prédio volta a aparecer inteiro no meio do nada. Não como uma visão borrada ou sombra, mas sólido, iluminado e ocupado. Um motorista de aplicativo, ao aceitar uma corrida fora da cidade, foi guiado pelo GPS até um endereço que não constava em lugar nenhum. Ao chegar, encontrou o portão enferrujado da antiga prisão aberto, com luzes acesas nos corredores. Antes que pudesse dar meia volta, o portão se fechou sozinho. Do lado de dentro, ele ouviu o som inconfundível de portas de cela batendo, seguido por um coro baixo de vozes repetindo números, como se chamassem matrículas esquecidas. Naquele instante, ele entendeu que havia entrado em um lugar que não queria mais ser ignorado. Explorando o pátio interno, o motorista percebeu que não havia sinais de abandono. O chão estava limpo, as paredes intactas, e sombras humanas caminhavam atrás das grades. Cada cela abrigava figuras sentadas, imóveis, olhando fixamente para a porta, como se aguardassem alguém que nunca chegou. Um rádio antigo começou a transmitir uma voz metálica lendo sentenças judiciais incompletas, sem nomes, apenas crimes genéricos e penas eternas. Ao tocar em uma das grades, imagens invadiram sua mente: julgamentos apressados, confissões forçadas, pessoas presas sem registro oficial. Muitos morreram ali dentro sem sequer constarem como detentos. Seus nomes foram apagados para que o sistema nunca precisasse admitir o erro. O motorista tentou fugir, mas os corredores se multiplicavam, levando sempre ao mesmo pátio central. As vozes ficaram mais claras, menos ameaçadoras e mais cansadas. Os presos começaram a falar diretamente com ele, contando histórias de vidas interrompidas, famílias que nunca souberam de seus destinos, corpos enterrados sem identificação. Eles não gritavam por vingança. Pediam algo mais simples e cruelmente negado: serem lembrados como pessoas, não como números apagados. Um dos espíritos se aproximou das grades e apontou para o peito, onde havia apenas um espaço vazio, como se o próprio nome tivesse sido arrancado dali. Ao amanhecer, o motorista acordou dentro do carro, estacionado em uma estrada de terra. A prisão não estava mais lá, mas algo havia mudado. Seu nome desapareceu do aplicativo, documentos começaram a apresentar erros, e pessoas próximas afirmavam ter dificuldade em lembrar dele. À noite, ele ouvia o som de chaves tilintando e sentia o peso de olhares invisíveis. Outros moradores começaram a relatar sonhos semelhantes, sempre envolvendo celas e vozes pedindo para não serem esquecidas. Quanto mais a prisão era negada oficialmente, mais esses lapsos de memória se espalhavam pela cidade, como uma doença silenciosa. Em desespero, o motorista decidiu contar tudo em um fórum online, descrevendo cada detalhe da penitenciária e dos relatos ouvidos. Conforme escrevia, nomes começaram a surgir sozinhos na tela, como se alguém finalmente tivesse encontrado espaço para existir. Na mesma noite, dezenas de pessoas comentaram, afirmando reconhecer histórias parecidas, parentes desaparecidos, processos nunca concluídos. A prisão voltou a ser vista por alguns, mas agora envolta em um silêncio pesado, como se aguardasse julgamento. As aparições diminuíram, e por alguns dias, a cidade respirou aliviada, acreditando que a verdade havia sido libertada. Semanas depois, o fórum foi apagado, tratado como ficção, e os relatos novamente ignorados. O motorista desapareceu, e seu nome não consta em nenhum registro público. Hoje, quem dirige pelas estradas próximas afirma que o GPS às vezes tenta recalcular rotas para um endereço inexistente. Alguns aceitam seguir. Nenhum voltou para contar o que viu. Dizem que a penitenciária de São Jerônimo continua recebendo visitantes ocasionais, não para puni-los, mas para substituir aqueles que ousaram esquecer. Porque ali, entre grades que nunca foram totalmente destruídas, permanecem espíritos que se recusam a cumprir a pena do esquecimento. O Asilo Municipal de São Rafael foi fechado discretamente após uma readequação orçamentária, segundo os registros oficiais. Nenhum jornal noticiou para onde foram os idosos, e nenhuma família apareceu para reclamar. O prédio permaneceu de pé, isolado no fim da avenida, com janelas sempre fechadas e jardins bem cuidados demais para um lugar abandonado. Uma cuidadora recém-contratada pela prefeitura recebeu a tarefa de inventariar móveis antigos antes da venda do terreno.
Logo na primeira visita, sentiu um silêncio denso, quebrado apenas pelo som distante de uma televisão ligada em algum quarto. Nos corredores, quadros tortos exibiam fotos de idosos sem nomes, apenas números escritos atrás das molduras. Ao tocar em uma cadeira de rodas, ouviu um sussurro frágil, porém firme, bem próximo ao ouvido: "Não vá embora como eles." Naquela noite, a cuidadora sonhou que estava servindo jantar para dezenas de idosos sentados em mesas longas, todos olhando para pratos vazios. Eles não reclamavam, apenas observavam, como se aguardassem algo prometido há muito tempo. Ao acordar, encontrou marcas de mãos enrugadas em seu espelho, como se alguém tivesse tentado se reconhecer ali. Investigando arquivos antigos, descobriu que muitos internos do asilo haviam sido declarados sem família e sem identidade ativa, mesmo tendo parentes vivos. Quando morriam, eram enterrados como indigentes. Cada nome apagado era uma economia para o sistema. As vozes começaram a surgir durante o dia, sempre baixas, contando histórias de abandono, promessas não cumpridas e visitas que nunca chegaram. Eles não pediam cuidados, pediam lembrança. Determinada a entender o que realmente aconteceu, a cuidadora passou a visitar o asilo à noite. Em um dos quartos, encontrou camas perfeitamente arrumadas, mas com marcas profundas nos colchões, como se corpos ainda descansassem ali. Em outro, televisões ligavam sozinhas, exibindo programas antigos, sempre interrompidos por imagens rápidas de idosos olhando diretamente para a câmera. Em um salão fechado, dezenas de cadeiras estavam organizadas em círculo, todas voltadas para o centro vazio. Quando ela entrou, as cadeiras começaram a render ao mesmo tempo, como se alguém estivesse se levantando lentamente. Uma voz coletiva ecoou, cansada e ressentida: "Eles nos deixaram aqui para desaparecer." Ao tentar denunciar a situação, a cuidadora percebeu que seus relatórios sumiam do sistema. Seu crachá deixou de funcionar, e colegas passaram a agir como se nunca tivessem trabalhado com ela. Enquanto isso, moradores próximos começaram a relatar encontros com idosos desconhecidos nas ruas durante a madrugada, sempre perguntando que dia era e se alguém ainda se lembrava deles. Pessoas que ignoravam esses encontros passaram a esquecer compromissos importantes, nomes de parentes, o próprio passado recente. O esquecimento que matou aqueles idosos lentamente começava a se espalhar, como uma herança maldita. Em um último gesto, a cuidadora organizou um memorial improvisado dentro do asilo. Reuniu fotos, escreveu nomes recuperados, leu histórias em voz alta para salas vazias. Conforme cada nome era pronunciado, o prédio parecia respirar. Portas se abriam sozinhas, janelas deixavam entrar luz, e o silêncio opressor dava lugar a uma sensação de descanso. Moradores relataram que, naquela noite, sonharam com idosos sorrindo, sentados em jardins iluminados. As aparições cessaram, e por alguns dias, a cidade acreditou que havia feito justiça, mesmo tarde demais. Pouco tempo depois, o memorial foi desmontado, tratado como excesso emocional. O prédio foi finalmente demolido. A cuidadora desapareceu sem deixar registros oficiais de sua passagem pelo município. Hoje, idosos desconhecidos continuam aparecendo em hospitais e praças, sem documentos, sem passado reconhecido. Alguns profissionais juram ouvir vozes suaves pedindo para não serem esquecidas quando as luzes se apagam. Em São Rafael, todos aprenderam tarde demais que abandonar alguém ao esquecimento é uma forma lenta de morte. E que existem espíritos que permanecem, não por raiva, mas porque ainda esperam ser lembrados. O subterrâneo da antiga emissora Rádio Aurora foi lacrado após um incêndio que, oficialmente, nunca deixou vítimas. A rádio simplesmente saiu do ar e foi esquecida com o passar dos anos, substituída por prédios comerciais. O detalhe perturbador é que, em noites específicas, rádios antigos ainda captam a frequência da aurora, mesmo ela não existindo mais. Um técnico em eletrônica, curioso com os relatos, decidiu rastrear o sinal e encontrou algo impossível. A transmissão vinha de um porão que não constava em nenhuma planta do prédio atual. Ao descer, encontrou estúdios intactos, microfones ligados e cadeiras vazias, como se alguém tivesse acabado de sair. Assim que o sinal ficou mais forte, uma voz rouca surgiu no ar, dizendo calmamente: "Se você está ouvindo, é porque ainda lembra." Ao analisar as gravações captadas, o técnico percebeu que as vozes não seguiam uma programação comum.
Cada transmissão era um relato pessoal, sempre interrompido antes do fim. Pessoas falavam seus nomes, idades, profissões e logo depois, o áudio era cortado por um ruído seco, como fogo ou impacto. Pesquisando registros antigos, ele descobriu que vários funcionários da rádio estavam oficialmente listados como demitidos semanas antes do incêndio, mesmo tendo sido vistos trabalhando no dia do ocorrido. Seus nomes desapareceram de contratos, olerites e registros trabalhistas. Durante a madrugada, o técnico começou a ouvir a rádio ligada sozinho em casa, transmitindo mensagens direcionadas a ele, citando detalhes íntimos de sua vida, como se alguém estivesse acompanhando cada passo seu. Determinando a entrar novamente no porão, ele levou equipamentos de gravação mais potentes. Dentro do estúdio principal, percebeu sombras sentadas diante dos microfones, imóveis, aguardando sua vez de falar. Quando ele ligou um dos aparelhos, todas as sombras se viraram ao mesmo tempo. As vozes passaram a ecoar sem interferência, contando que foram trancadas ali durante o incêndio para evitar escândalos e prejuízos financeiros. A rádio foi silenciada junto com eles. Cada espírito exigia apenas que sua última transmissão fosse ouvida até o fim, que alguém soubesse que existira. O ar ficou pesado, e os ponteiros dos relógios começaram a girar ao contrário, como se o tempo estivesse sendo forçado a lembrar. Quando o técnico tentou divulgar o material, os arquivos sumiram misteriosamente. Seu nome começou a desaparecer de cadastros profissionais, e clientes passaram a negar que o conheciam. Enquanto isso, moradores da cidade começaram a relatar que rádios ligavam sozinhas à noite, transmitindo vozes chamando ouvintes pelo nome. Pessoas que desligavam o aparelho sentiam lapsos de memória no dia seguinte, esquecendo compromissos, histórias pessoais e rostos próximos. O esquecimento que matou os funcionários da Rádio Aurora estava sendo redistribuído. As vozes não gritavam nem ameaçavam. Apenas continuavam transmitindo, ocupando qualquer espaço onde ainda existisse alguém disposto a ouvir. Em um ato desesperado, o técnico montou uma transmissão clandestina pela internet, retransmitindo tudo o que havia gravado. Conforme os relatos iam ao ar, ouvintes começaram a comentar, reconhecendo vozes, nomes e histórias que haviam sido apagadas. A audiência cresceu rapidamente. Naquela noite, rádios pela cidade inteira captaram a mesma frequência, transmitindo uma última programação contínua. As vozes, agora calmas, agradeciam por serem ouvidas. O sinal se encerrou com uma frase única, repetida em uníssono: "Agora nós existimos outra vez." Por alguns dias, nenhum fenômeno foi registrado. Pouco tempo depois, a retransmissão foi retirada do ar, classificada como conteúdo falso. O técnico desapareceu, e seu nome não consta mais em nenhum registro profissional. A frequência da Rádio Aurora continua surgindo ocasionalmente, especialmente em rádios antigos. Quem escuta até o fim nunca mais é o mesmo. Alguns passam a lembrar de pessoas que nunca conheceram, outros esquecem partes da própria vida. Na cidade, ninguém mais tenta explicar o fenômeno. Todos sabem que existem histórias que não aceitam o silêncio eterno. Porque enquanto houver alguém disposto a ouvir, os espíritos que não querem ser esquecidos sempre encontrarão uma frequência para voltar. O farol ficava no ponto mais extremo da costa, erguido sobre um penhasco onde o mar batia com violência constante, como se tentasse alcançar algo acima. Construído há mais de 2 séculos, ele precedia qualquer vila próxima e aparecia em registros antigos como um marco levantado para vigiar o horizonte. Marinheiros evitavam passar por ali à noite, afirmando que a luz do farol nem sempre seguia um padrão humano. O primeiro incidente moderno ocorreu quando um novo faroleiro assumiu o posto e relatou, em seu diário, que a luz acendia sozinha antes do horário, girando lentamente mesmo com o sistema desligado. Em noites de neblina, ele descreveu sombras altas se movendo ao redor da torre, sempre voltadas para o mar, como se aguardassem algo emergir das águas escuras. Moradores antigos afirmavam que o farol não havia sido construído para orientar navios, mas para manter algo afastado da costa. Lendas locais falavam de uma entidade ancestral conhecida como Vigia do Abismo, um ser que existia desde antes da linha entre terra e mar ser definida. Segundo os relatos, quando a luz do farol falhava, o vigia se aproximava, atraído pela escuridão. Na segunda semana de trabalho, o faroleiro começou a ouvir passos circulando a torre durante a madrugada, acompanhados por um som profundo vindo do oceano, semelhante a um chamado distante.
Registros de rádio captaram interferências estranhas, com vozes abafadas repetindo coordenadas marítimas antigas, como se algo tentasse guiar embarcações para aquele ponto específico da costa. Na noite do desaparecimento, navios distantes relataram ver a luz do farol pulsar de forma irregular, criando padrões que não correspondiam a nenhum código conhecido. Câmeras de monitoramento registraram uma silhueta gigantesca emergindo parcialmente da água, apoiando-se nos rochedos abaixo do penhasco. Não era possível distinguir detalhes claros, apenas uma forma colossal, imóvel por longos segundos, observando diretamente a torre. O faroleiro foi visto pela última vez subindo as escadas, atraído por um som vindo do topo, como um sussurro misturado ao vento. Segundos depois, a luz se apagou completamente, mergulhando a costa em uma escuridão absoluta, seguida por um silêncio que nenhum morador conseguiu explicar. Equipes de resgate encontraram o farol intacto, sem sinais de luta ou danos estruturais. O diário do faroleiro, porém, terminava com uma anotação perturbadora: a luz não é para guiar, é para avisar. No interior da lanterna, marcas profundas surgiram no metal, como se algo tivesse se apoiado ali com extrema força. Sensores instalados posteriormente detectaram variações no nível do mar sempre que a luz permanecia apagada por tempo demais. Especialistas em folclore compararam o caso a registros medievais que descreviam torres semelhantes erguidas para conter entidades marinhas conscientes, atraídas por rotas humanas e pela curiosidade de explorar a terra firme. Meses depois, um gerador automático foi instalado para manter a luz ativa constantemente. Desde então, pescadores afirmam ver algo se movendo sob a superfície sempre que a luz gira mais lentamente do que o normal. Em uma madrugada específica, moradores relataram ouvir um som profundo ecoando do mar, seguido por uma pressão intensa no ar, como se algo estivesse muito próximo de emergir. A luz então brilhou com intensidade máxima, e o som cessou instantaneamente. Não houve ataques, apenas a sensação coletiva de que algo havia recuado. Investigadores concluíram que o farol funcionava como um limite, um aviso contínuo para uma entidade que reconhecia aquele sinal há séculos. Oficialmente, o desaparecimento do faroleiro permanece sem explicação. No entanto, marinheiros mais antigos afirmam que o vigia do abismo nunca foi derrotado, apenas contido. Em noites de mar revolto, ainda é possível ver uma sombra gigantesca sob as ondas, sempre voltada para o farol, sempre esperando uma falha. O mais aterrador não é a existência da criatura, mas a certeza de que a segurança da costa depende de uma luz que jamais pode se apagar. Enquanto o farol permanecer aceso, o vigia observa à distância. Quando a luz falhar, algo antigo e paciente finalmente cruzará um limite que nunca deveria ser ultrapassado.